Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 12 de maio de 2023, do livro do Apocalipse de São João, o rio da água da vida. O anjo mostrou-me um rio de água viva, o qual brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Em cada mês elas dão fruto. Suas folhas servem para curar as nações. Já não haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Então o anjo disse-me: Estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui quem viu e ouviu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que mas tinha mostrado. Mas ele me falou: Não faças isso. Eu sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas e aqueles que observam as palavras deste altar. É a Deus que deves adorar. Já não mais haverá noite, pois brilhará o Senhor Deus e será luz para os seus servos, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Na cidade do Senhor encontra-se o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos prestarão a ele o seu culto, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Dos sermões do bem-aventurado Isaque, abade do mosteiro de Stella, escrito do século XII, o primogênito de muitos irmãos. Como a cabeça e o corpo formam um só homem, assim o Filho da Virgem e seus membros escolhidos formam um só homem e um só Filho do homem. Cristo completo e total, como diz a Escritura, é cabeça e corpo. Com efeito, todos os membros juntos constituem um só corpo que, unido à sua cabeça, formam um só Filho do homem. Este, pela sua união com o Filho de Deus, forma um só Filho de Deus, o qual, pela sua união com Deus, forma um só Deus. Consequentemente, todo homem com a cabeça é filho do homem, é filho de Deus, é Deus. Por isso se diz no Evangelho: Quero, Pai, que assim como eu e tu somos um, também eles sejam um em nós. Vemos que, segundo esse famoso texto da Escritura, não existe o corpo sem a cabeça, nem a cabeça sem o corpo, nem Cristo total, cabeça e corpo, sem Deus. Tudo isto, portanto, pela sua união com Deus, é um só Deus, o Filho de Deus, porém está unido com Deus por natureza. O Filho do homem está unido com o Filho de Deus numa só pessoa. Por sua vez, os membros do seu corpo estão unidos com ele sacramentalmente. Por conseguinte, os membros fiéis e espirituais de Cristo
podem afirmar de si com toda a verdade aquilo que ele é, até mesmo Filho de Deus e Deus. Mas o que ele é por natureza, os membros são por participação. O que ele é em plenitude, os membros são parcialmente. O que o Filho de Deus é por geração, os membros são por adoção, como está escrito: recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos clamamos: Abba, ó Pai. Este Espírito deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, para que o primogênito de muitos irmãos pudesse ensiná-los a dizer: Pai nosso que estais nos céus, e noutro lugar, subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Pelo Espírito Santo, o Filho do Homem nasceu da Virgem Maria como nossa cabeça. Pelo mesmo Espírito, nós também renascemos na fonte batismal como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. E assim como ele nasceu livre de todo pecado, também nós renascemos pela remissão de nossos pecados. Assim como na cruz ele tomou sobre seu corpo de carne os pecados de todo o corpo, do mesmo modo, pela graça da regeneração, concedeu ao seu corpo espiritual que não lhe fosse atribuído nenhum pecado, como está escrito: Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de pecado. Este homem feliz é, sem a menor dúvida, Cristo, enquanto cabeça do Cristo místico é Deus e perdoa os pecados. Enquanto cabeça do corpo é Filho do homem, nada tendo que se lhe deva perdoar. E enquanto o corpo da cabeça é formado por muitos, nada se lhe atribui. Ele é justo em si mesmo e justifica-se a si mesmo. Ele próprio é redentor e redimido. Tomou sobre seu corpo na cruz os pecados daquele corpo que ele purifica por meio da água do batismo e continua salvando pela cruz e pela água. Ele é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima do sacrifício. Ele é Deus que, oferecendo-se a si mesmo, por si reconciliou-se consigo mesmo, com o Pai e com o Espírito Santo. Somos muitos, mas em Cristo nós formamos um só corpo, sendo membros uns dos outros. Nele habita corporalmente a divina plenitude, e tendes nele a plenitude. Aleluia. Ele é a cabeça da Igreja, que é seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia. Nele habita corporalmente a divina plenitude, e tendes nele a plenitude. Aleluia. Oremos. Amparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais, a fim de que esta celebração realizada com alegria nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.